Olá, gente. Eu me chamo Marcelo, faço parte do grupo de pesquisa de Neurociência Teórica Aplicada GPENTA. Vou falar um pouquinho sobre o capítulo do Candel intitulado Neurotransmissores. Inicialmente, a gente vai falar um pouquinho, de forma geral, como se dá o processo de fisiologia da transmissão sináptica. Ela pode ser dividida em quatro. Então, a gente vai ter a síntese e armazenamento do neurotransmissor. A gente, posteriormente, vai ter a liberação desse neurotransmissor na fenda sináptica. Depois, a gente vai ter a interação desse neurotransmissor com receptores presentes na região pós-sináptica, os neurônios pós-sinápticos. E por fim, a gente vai ter a remoção desses neurotransmissores da fenda sináptica. Esse capítulo ele vai falar necessariamente, vai focar principalmente na síntese e na remoção. E aí, qual seria a definição do termo de um neurotransmissor? A gente não tem uma definição clara, mas a gente vai ver que é uma substância liberada por neurônios que chega a um alvo específico de determinada maneira. E a gente necessita de critérios, de 4 critérios, eles têm que estar presentes para que seja considerado um neurotransmissor. Então, primeiramente, ele deve ser sintetizado no neurônio pré-sináptico, ele também deve estar presente no terminal sináptico e ser liberado em quantidades suficientes para uma ação. Mesmo que ele esteja presente e não estimule, ele não vai ser considerado um neurotransmissor. Outro critério é que a administração exógena dessa substância ela vai mimetizar a ação do transmissor endógeno, tem a capacidade de substituir. Inclusive, ela pode acabar diminuindo a concentração do neurotransmissor endógeno. Ele vai possuir necessariamente um mecanismo específico para a sua remoção. Então, por exemplo, a gente vai ter o glutamato metabólico e o glutamato transmissor. O transmissor ele vai seguir todos esses critérios, mas o metabólico ele não necessariamente precisa ser feito no neurônio pré-sináptico. Ele pode ser feito em qualquer outra célula do corpo. E também ele não necessariamente vai ter um mecanismo específico de remoção. Dentre as classes de neurotransmissores, nós temos duas, que vai ser os transmissores pequenos e os neuropeptídeos. Os transmissores pequenos eles vão ser contidos em vesículas grandes de centro densos, de aproximadamente de 70 a 120 nanômetros de diâmetro. Os principais tipos de neurônios que vão ter esse tipo de vesículas são os acetilcolinérgicos, os glutamatérgicos e os GABAérgicos. Já os neuropeptídeos eles vão ser contidos em vesículas menores, de 40 nanômetros de diâmetro, que são chamadas de vesículas lúcidas. Os principais tipos de neurônios vão ser os catecolinéticos e os serotoninéticos. Ambas são liberadas via exocitose. Só que os neuropeptídeos, eles são liberados por exocitose nas zonas ativas, que são áreas com alta concentração de canais de cálcio. Inclusive, quando a gente vê na microscopia eletrônica, esses canais eles vão estar sendo destacados na microscopia. Por isso que ele é chamado de eletrolúcidos. E qual a importância da remoção do transmissor da fenda sináptica? A gente vai ver, então, o que acontece se esse neurotransmissor ele não for removido daquela região. A gente primeiro vai ter uma dificuldade de orquestrar a dinâmica espacial e temporal normal das sinalizações. Aquele neurotransmissor pode acabar competindo com o outro, pode acabar estimulando, e aquilo pode acabar alterando a sinalização normal dos neurotransmissores. Inicialmente, a gente vai ter um aumento desse sinal, então aquele neurotransmissor na fenda ele pode acabar gerando sinais aumentados inicialmente. Ele também pode acabar impedindo com que novos sinais passem. E também, justamente porque eu falei por processo de competição, ele também pode acabar se tornando refratário, ou seja, estimulando recorrentemente aquela sinalização. O primeiro tipo de neurotransmissor vai ser a acetilcolina. A acetilcolina é um transmissor de baixo peso molecular, ela vai ter aproximadamente 146 Daltons, né, de peso. A sua biossíntese ela é feita a partir de uma reação química da acetil-CoA com a colina. A acetil-CoA ela é uma proteína que está presente nas nossas vias metabólicas normais. Já a colina, ela necessariamente precisa ser ingerida porque a gente não produz ela. Então, ela vai ser encontrada em carnes vermelhas, vai ser encontrada também em peixes, laticínios, ovos e em vegetais em gerais. Então, ela é encontrada em uma vasta gama de substâncias. A gente vai ter essas duas substâncias reagindo com o intermédio da colina acetiltransferase, que é uma enzima que vai acabar
acelerando o processo de reação e formando acetilcolina e uma molécula de CoA. A acetilcolina ela é muito importante no nosso corpo, ela vai ter várias funções. Então, a gente vai ter as junções neuromusculares, que elas vão ser estimuladas pela acetilcolina. No sistema nervoso autônomo, ele também vai ser um dos principais neurotransmissores nos neurônios pré-ganglionares e também nos pós-ganglionares parasimpáticos. O principal neuromodulador do SARA, junto com a noradrenalina. O SARA, que é o sistema reticular ativador ascendente, que é muito importante para o processo de vigília. Já com relação à remoção da acetilcolina, a gente vai ter... As remoções em geral, nós podemos ter 3 processos muito importantes, que é o de difusão, degradação enzimática e a de recaptação. Na acetilcolina, ela vai ser presente às 3, então a gente vai ter a exocitose dessa acetilcolina. A acetilcolina ela vai chegar na região da fenda sináptica, ela vai acabar se difundindo para as regiões extracelulares. É o processo chamado de difusão. Ela também pode acabar entrando em contato com a acetilcolinesterase. A acetilcolinesterase ela vai clivar a acetilcolina e vai formar uma CoA e também uma molécula de colina. Essa molécula de colina ela pode acabar sendo recaptada, então o último processo, que é o de recaptação, e aqui o de degradação enzimática. Ela pode ser recaptada por um transportador de colina, que é um simportador colina-sódio. Essa colina entra para dentro do neurônio pré-ganglionar e ele vai reagir com uma molécula de acetato e vai formar a acetilcolina. Essa acetilcolina ela vai entrar dentro das vesículas a partir do transportador vesicais de acetilcolina e lá ela está pronta para ser liberada, excitada novamente. Outro tipo importante de neurotransmissores é um grupo de amina, que é chamado de amina biogênico. Então, a gente vai ter, nesses grupos, a gente vai ter a dopamina, a noradrenalina e a adrenalina, que elas são consideradas catecolaminas. As catecolaminas elas vão ter especificamente uma molécula de nitrogênio ligada a carbonos lineares. A gente vai ter também a serotonina, que é um grupo indol. Esse grupo indol, a gente vai ter um composto orgânico heterocíclico e ele vai ter no carbono 1 uma molécula de nitrogênio. Então, esse nitrogênio vai estar presente no carbono 1. A gente tem também o grupo imidazol, que é representado pelas histaminas. Essa molécula ela é diferente do grupo indol, porque o nitrogênio, a molécula de nitrogênio ela vai ter que estar ligada no carbono, respectivamente 1 e 3. Então, ela se difere com o número de carbonos e também nas ligações. E também nós vamos ter a melatonina. Para a biossíntese da dopamina, norepinefrina e epinefrina, nós vamos ter a L-tirosina. A L-tirosina, que é a molécula precursora de todos esses neurotransmissores, ele vai ser convertida em L-dopa através da tirosina hidroxilase. Então, essa tirosina hidroxilase, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um processo de hidroxilação. Então, a gente vai ter a adição de uma molécula de hidroxila, que é essa molécula verdinha que está em destaque em verde aqui. E essa tirosina hidroxilase ela é muito importante porque ela é enzima limitadora da equação. O que isso quer dizer? Significa que ela que vai ditar o quanto que vai ser produzida, a velocidade de reação para a produção da dopamina, da noradrenalina e da epinefrina. Então, se a gente tiver uma concentração muito baixa, consequentemente, os produtos dessa reação química ela vai ser baixa também. A tirosina hidroxilase, ela também é produzida com estímulos do processo de vigília. Então, durante a vigília, a gente vai ter mais dessa enzima, consequentemente, mais desses neurotransmissores. E durante o processo de sono, né, no momento que a gente vai ter a inibição do SARA, a gente vai ter uma menor produção. Então, a L-dopa ela vai ser convertida em dopamina através da dopa-descarboxilase. Descarboxilase significa que a gente vai ter que essa enzima ela vai causar um processo químico chamado de descarboxilação. Então, a gente vai perder esse ácido do carboxílico, aquele da L-dopa, e ele vai ser convertido em dopamina. Olhando aqui para cima, temos essa mesma molécula de dopamina, só passei aqui para cima. Essa molécula de dopamina, ela vai necessariamente ter que entrar da vesícula para esse próximo processo. Por quê? Porque no momento que ela entrar, né, dentro dessa vesícula, a gente vai ter a dopamina beta-hidroxilase. Essa é a única molécula que vai ser encontrada em concentrações significativas dentro das vesículas, tá? Então,
lá dentro da vesícula a gente vai ter a formação da norepinefrina. O que a dopamina beta-hidroxilase vai fazer? Ela vai acelerar a reação, estimulando a hidroxilação da dopamina, que vai ser essa hidroxila aqui em amarelo. Tá? Então, a norepinefrina ela é produzida dentro das vesículas. Todos os outros restantes ela é produzida fora das vesículas, dentro da célula, dentro do corpo celular, mas fora das vesículas. Depois a norepinefrina ela pode, se ela não for exocitada, ela pode sair dessas vesículas e voltar para o meio extracelular, e lá ela pode entrar em contato com a fenilletanolamina N-metiltransferase, que ela vai estar encontrada principalmente na medula da suprarrenal, e ela vai fazer um processo de metilação. Essa metilação da norepinefrina, justamente esse radical metil aqui em verde, ele vai formar a epinefrina. Já a serotonina, ela vai ser feita a partir do L-triptofano, que é um composto idol, tá? Então, um nitrogênio ligado no carbono 1 em cadeias heterocíclicas. O L-triptofano ele vai ser convertido em 5-HTP através da L-triptofano 5-monoxigenase triptofano hidroxilase, essa que vai ser enzima limitadora da equação. E o 5-HTP ele vai formar a serotonina através do 5-hidroxitriptofano descarboxilase. Já no processo de histamina, ela é bem simples, para falar a verdade. Então a gente vai ter a histidina, que vai ser descarboxilada através de uma enzima chamada descarboxilase e vai formar a histamina. Então a gente nota que essa molécula de ácido carboxílico, ela vai sair, a gente vai ter a formação de um CO2. A histamina ela atua principalmente em reações inflamatórias e também no controle da musculatura lisa e também de glândulas exócrinas. E como se dá a remoção das monoaminas em gerais? As monoaminas elas vão ser exocitadas, tá? E a gente não vai ter uma enzima degradadora aqui. Então ela vai sofrer com o processo de difusão. As que não se dissiparem aqui na região extracelular, elas vão ser recaptadas, tá, por transportadores específicos. Nós vamos ver aqui transportadores de dopamina, transportadores de noradrenalina e transportadores de serotonina, que são 5 portadores dessas substâncias específicas, sódio. Então ela vai liberar um sódio e vai bombardear um sódio e essa molécula em específico para dentro da célula. Lá a gente vai ver que essa monoamina ela vai entrar na vesícula através do transportador vesical de monoamina, que é um transportador com menor especificidade, que tem capacidade de levar qualquer uma dessas monoaminas, dopamina, norepinefrina e serotonina para dentro da célula. E lá ela está pronta para sofrer exocitose novamente. A gente tem também os aminoácidos transmissores. Eles são produzidos somente em determinados tipos de neurônios. Então, nós vamos ter, por exemplo, os neurônios glutamatéticos, que têm a capacidade de produzir o glutamato, temos os GABAérgicos. Eles também podem ter função de constituintes celulares. Então, como eu falei, o glutamato ele pode estar presente também na sua forma metabólica. Então, o glutamato ele vai ter uma função das sinapses excitatórias, o principal neurotransmissor excitatório. Ele é feito a partir da conversão do alfa-cetoglutarato, que é uma substância intermediária do ciclo de Krebs. E ele vai, junto com NH3, ele vai formar o glutamato. E como se dá a remoção desse glutamato? A remoção desse glutamato ela é um pouco mais complexa, porque a gente vai ter a participação de uma célula glial. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter a exocitose desse glutamato. Esse glutamato ele pode se difundir aqui na região extracelular. E também ele pode ser recaptado diretamente pela neurônio pré-sináptico por transportadores de glutamato. Tá? Ele também pode acabar sendo captado por uma célula glial. O transportador também pode ser o transportador de glutamato. Ele também pode utilizar um transportador glial de ácido glutâmico. E lá a gente vai ter um processo de degradação enzimática. O glutamato ele vai ser convertido, tá, em glutamina. E lá ele vai sair da célula glial circulante através do transportador de aminoácidos neutros. Tá? É um transportador genérico.
vai transportar vários tipos de aminoácidos neutros, inclusive o glutamato. Então ele entra na região extracelular, essa glutamina, perdão, e essa glutamina que saiu aqui, está na região extracelular, ela pode entrar do neurônio pré-sináptico. Dessa vez, o principal transportador vai ser os aminoácidos sódio dependentes, então, os importadores glutamina sódio. Lá a glutamina ela vai ser convertida novamente em glutamato e ela pode acabar entrando na vesícula através de transportadores vesicais de glutamato e lá está pronto para ser exorcitada novamente. Temos também a glicina, que é o principal neurotransmissor de interneurônios inibitórios da medula espinhal. Ele também atua como cofator importante na ativação de receptores glutamatérgicos, que é o NMDA. A sua biossíntese ela é um pouco desconhecida, mas acredita-se que seja feita na mitocôndria. A gente tem a serina presente na mitocôndria e ela vai ser convertida em glicina a partir da serina hidroximetiltransferase. Temos também o GABA, que a sua biossíntese ela é muito interessante porque ela é feita ela é feita através do glutamato metabólico que vai se formar o GABA. Essa reação, a gente vai ter a retirada de um ácido carboxílico aqui e ela vai ser acelerada pelo glutamato descarboxilase, que é a enzima presente. O GABA, ele é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Então, ele é muito importante estar presente em todo o sistema nervoso central em concentrações consideradas. Ele também vai ser o neurotransmissor de interneurônios inibitórios na medula espinhal e também o principal transmissor de uma gama de neurônios inibitórios e interneurônios. Como ocorre o processo de remoção da fenda sináptica do GABA? É bem similar ao glutamato, tá? Então a gente vai ter algumas coisas em comuns. Então a gente vai ter a exocitose do GABA. Obviamente, esse GABA ele pode sair e acabar se dissipando na região extracelular. Ele pode entrar diretamente nas células através de transportadores de GABA, que são os importadores GABA-sódio. E eles também podem, esses receptores presentes na célula são os do tipo 1. E na célula glial a gente vai ter também o GABA do tipo 3, GAT tipo 3, que é o transportador de GABA tipo 3, tá? Então, no neurônio pré-sináptico tipo 1, na célula glial tipo 3. Esse GABA ele entra na célula glial circulante e ele é convertido em glutamato. E lá, novamente, aquele mesmo processo anterior. A gente vai ter a conversão do glutamato em glutamina. A glutamina sai da célula glial circulante, entra na célula, no neurônio pré-sináptico. A glutamina é formada em glutamato e aí o glutamato vai ser transformado em GABA pelo glutamato descarboxilase. Lá o GABA ele entra através dos receptores vesicais de GABA presente nas vesículas, que vai pegar esse GABA e vai colocar dentro das vesículas e lá ele está pronto para ser ressuscitado novamente. Temos também o GLIT2, que é o transportador de glicina. Então a glicina ele consegue ser recaptada, tá? E lá ela vai sair por aqui, por um transportador específico, que é o transportador de glicina do tipo 1. Então, ele entra pelo tipo 2 e sai pelo tipo 1. Consegue ser recaptado pelos sites também, e aí ele entra por transportadores específicos de glicina. Temos também o ATP e a adenosina. Então, eles atuam em várias classes de receptores acopladas à proteína G. Então, nós vamos ter a P1, a P2X, que é bem comum no efeito do café, né? Então, o café ele se liga nesse receptor, a cafeína, perdão, ele se liga nesse receptor, que é um ionotrópico excitatório. E temos também os derivados das purinas, como a adenosina e a guanina. Essas substâncias elas são importantes principalmente na transmissão de dor quando ligadas ao G2Y, tá? No corno dorsal da medula espinhal. Temos também que essas purinas são importantes em neurônios autônomos do ducto diferente, bexiga e do coração. Por fim, nós temos também os peptídeos neuroativos. Então, eles não são neurotransmissores,
tá? Eles não vão ter um processo, por exemplo, de recaptação específico. E eles são derivados de proteínas secretoras, nas quais são formados no corpo neural. A gente tem uma vasta gama de neuropeptídeos, mais de 50. Né? Eles podem atuar tanto como hormônios como neurotransmissores. Isso vai depender de como ele vai ser liberado no órgão-alvo, se ele vai ter um processo ou não específico. Eles são a sua modulação. Eles também são importantes na modulação de percepção atual, sensorial e emocionais, quando atuam como neurotransmissores. Então, a gente vai ter, por exemplo, a beta-endorfina, a alfa-endorfina, a gente vai ter também a prolactina, melatonina, substância P, são vários tipos de exemplos. Como ocorre a sua síntese? A sua síntese se dá a partir de um pré-pro-peptídeo, ele vai sofrer um processo de clivagem e ele pode formar um pró-peptídeo. E em outro processo de clivagem, uma segunda clivagem, pode formar um peptídeo ativo. Ou então, pré-pro-peptídeo, ele pode clivar e já formar os peptídeos ativos. Então, a gente tem, por exemplo, a pré-pro-mielanocortina, tá? Que ele vai sofrer a primeira clivagem e ele vai perder o peptídeo sinal. Ele vai perder esse peptídeo e vai formar pró-peptídeo. O pró-peptídeo ainda é uma molécula de RNA mensageira com partes que precisam ser degradadas. Então, a gente vai sofrer um segundo processo e aí sim vai formar os peptídeos ativos. Temos outro exemplo também, que é a pré-prodimorfina. Ela é diferente porque ela vai sofrer apenas um processo de clivagem, vai perder o peptídeo sinal e já vai perder essas partes que precisam ser degradadas, que estão em cinza aqui, tá? E aí já vai formar a neoendorfina, a alfa-dinorfina e a beta-dinorfina. É importante falar que eles não vão ter um sistema de recaptação. E é isso, espero que possa ter somado no aprendizado de vocês. Muito obrigado.